primeira pergunta que todo mundo quer saber e tá preocupado, tá se perguntando taxa Selic tá lá em cima e aí o investidor mais leigo basicamente fala, não, agora é a minha hora de... Começa a entender um pouco mais, fala, agora é minha hora de pegar pré-fixado na máxima, travar todo o meu investimento para ter bons rendimentos ali e sem correr grandes riscos, né? Mas existe uma oportunidade maior na bolsa por outro lado também que as pessoas não estão vendo ou enfim, não enxergam. Como que isso se dá, Pedro? Realmente tem essa oportunidade? Não tem? Como que funciona isso? Com certeza, sim. A gente tem visto aí nas últimas reuniões do Copom já uma manutenção da taxa Selic, né? Então, naturalmente, quando a gente vê aí as taxas de juros parando de subir, né? O processo para elas começarem a cair ainda vai levar um certo tempo, mas já começa a atrair mais aí o investidor para a renda variável. Então, naturalmente, quando a gente vê juros e inflação caindo, as taxas dos produtos de renda fixa começam a piorar, que faz com que o investidor comece a migrar cada vez mais aí para essa parte de renda variável. Legal, tem um outro ponto também de renda variável em relação à renda fixa, que é a questão do endividamento das empresas. Como que funciona isso, galera? Bom, vamos lá. Como é que funciona quando eu me endivido, né? Que nem ir num empréstimo e pegar um empréstimo no banco. Se a taxa de juros está muito alta, o banco vai me cobrar muito. E eu não posso ser diferente de uma empresa também. Então, para as empresas hoje, para elas irem lá no banco e buscarem recursos financeiros, elas vão ter uma grande taxação, até mesmo das novas dívidas e das dívidas antigas. Então, no balanço patrimonial da empresa, quando você faz toda a parte ali de escopo de enxergar os números, quanto mais alta a taxa Selic, geralmente mais a dívida cresce. Não necessariamente uma dívida real, mas ela também é inflacionada ali pelos esses valores. Ou seja, a empresa ela começa a ficar machucada também, sendo uma coisa, às vezes, passageira. Então, quando a gente começa a ver também a queda de uma taxa Selic, que né, o Copom já indicou para a gente daqui 6, 12 meses, ele deve baixar essa taxa, a gente consegue ver também que esse escopo de endividamento da empresa, ela começa a dar uma enxugada. E aí os balanços financeiros ficam cada vez mais atrativos. Por isso que a gente sempre brinca, né? Subiu a Selic, o que acontece? Incha-se os gastos da empresa, incha-se as dívidas, a gente enxerga isso no balanço, as empresas são machucadas no preço delas, todo mundo faz a venda porque atinge o preço teto, e aí vem aquela queda da Ibovespa. E quando a Selic começa a cair, com todos esses números, favorecendo as empresas, a bolsa começa a ter uma retomada. Eu acho que é muito legal ver, assim, também o que o Pedro falou com o do Thomas, que as duas coisas elas acontecem ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que com a taxa Selic alta, que nem o Thomas acabou de falar, as empresas têm um endividamento maior e isso prejudica os resultados dela, né? As pessoas fazem, seja um valuation ou começam a olhar os resultados da empresa, acham que ela não está tão atrativa assim, porque ela tem uma dívida muito grande. E também tem um movimento de renda fixa tá mais atrativo. Então, são dois movimentos que favorecem para uma saída da renda variável. Né? Principalmente quando a gente está num momento de alta. Quando a gente começa a ver uma estabilização e uma perspectiva de queda dessa Selic, começa a ficar mais atrativo também. Principalmente, a Selic está mais estável, então tu consegue prever o quanto que a empresa vai estar podendo ter de dívida para os próximos anos. E facilita também tu fazer um cálculo do quanto que seria o preço justo dessa empresa, tu poder estar entrando nela, e também com a Selic caindo, a renda fixa deixa de ser tão atrativa e a renda variável se faz melhor para tu poder querer ter um ganho mais expressivo, todas essas coisas assim, né? Legal, então no final das contas a taxa Selic acaba cobrando caro das empresas, isso acaba diminuindo um pouco a margem da empresa até, porque acaba tendo que pagar mais custos, e aí Exato. Automaticamente o valuation da empresa acaba sendo reduzido nesses momentos de juros altos, né?